de Jesus. Glória a Deus. Queria saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes, capítulo 3, versículo 31. Juízes 3, 31. Vou falar hoje sobre a importância de você provocar o seu milagre. Você e eu temos que aprender a provocar o nosso milagre. Vou tirar a máscara um pouquinho. Glória a Deus, né? Juízes 3:31, vou dar um tempinho para vocês acharem, porque é um livro não muito... Fica depois de Josué. Todo mundo encontrou aí? Está encontrando? Juízes 3:31, fala assim: depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Vamos lá, um versículo só com tanto conteúdo. Primeiro a gente vê aqui um homem que derrotou 600. Isso não era um homem, né? Era uma máquina, né? Um contra derrotar 600 é algo surreal, né? Mas você com Deus vai ser nessa proporção. Então eu queria mostrar para vocês algo assim interessante. Sangar, ele era um fazendeiro, né? Já falei sobre Sangar uma vez aqui na igreja. Ele era um fazendeiro. Ele estava num tempo de dificuldade, onde a cidade dele estava com dificuldade, o país dele estava totalmente em dificuldade, e ele tomou uma atitude corajosa. Então, o que ele fez? A primeira coisa que eu quero dizer para você é que ele começou onde ele estava. Hoje, nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos no meio de uma enfermidade aí, um vírus, uma coisa terrível que está pegando muita gente. Então, muitas pessoas estão o quê? Correndo, né? Se escondendo, com medo daquilo. Eu acho que a gente tem que se guardar, eu acho que a gente tem que preservar a vida, principalmente as pessoas mais idosas, mas existem pessoas que têm que guerrear, existem pessoas que têm que ficar guardadas, e existem pessoas que têm que lutar, existem pessoas que vão cuidar igual quando uma mãe tem um filho, o filho fica em casa com a mãe amamentando e o pai vai para o trabalho, entendeu? O pai vai para a guerra para sustentar a sua família. Então tem pessoas, zona de risco, que devem ficar em casa, e tem pessoas que devem ir trabalhar, porque sem trabalhar, sem luta, não tem dignidade, não tem como você sustentar a sua família. Então, eu creio rapidamente que esse negócio vai passar, mas eu quero falar hoje em todas as áreas da sua vida. Você tem que ser corajoso, você tem que ser alguém que tem atitude. Sangar era um fazendeiro que viveu há mais de 3.000 anos atrás. A primeira coisa que Sangar fez no tempo de dificuldade, ele começou onde ele estava. Diga assim: é necessário que eu comece onde eu estou. Por quê? Porque senão eu vou ficar sempre pensando: quando chegar o dia, quando eu tiver aquele dinheiro, quando aquela porta se abrir, quando alguém me abençoar, quando eu sair dessa dificuldade, quando eu vencer essa luta. Sabe quando você vai começar? Nunca, porque sempre vai aparecer outra luta, sempre vai aparecer outra dificuldade. Existe um grande homem de Deus que eu sigo ele assim, e tenho seguido ele há muitos anos, há mais de 15 anos, que é um homem que ora com pessoas que estão doentes, morto ressuscita, assim, comprovadas mais de 500, pessoas sem braço, ele ora e faz crescer braços. Eu falei: rapaz, tantos anos servindo ao Senhor, tantos anos numa guerra, sempre, para mim, foi a maior inspiração. O nome dele é David Hogan, se vocês quiserem escutar depois, né? A maioria é em inglês, as pregações dele, mas ele é um homem que deixou a sua terra, deixou os Estados Unidos e foi morar no sul, nas montanhas do México. O cara totalmente assim, eu não sei porque eu tenho empatia, mas eu gosto de pessoas corajosas, eu gosto de pessoas que inspiram, entendeu? Que vão para frente. Comigo esse negócio de ficar escondido não é comigo. Se tiver uma guerra, eu quero estar logo na frente, para derrubar logo uns 600. Não é comigo, é diferente. Eu sou meio parecido com o Sangar, eu não tenho medo. O negócio comigo é fazer gol, né? Ficar na retaguarda esperando e atacar uma vez, não. Eu creio que a gente tem que atacar e fazer gol. Então Sangar, ele começou onde ele estava. A situação era complicada, ele era somente um fazendeiro. Então o fazendeiro não tinha uma metralhadora,
Fazendeiro não tinha nada disso. Ele tinha, diz aqui que a arma que ele tinha aqui era uma aguilhada de bois, que era o que? Uma vara grande com um pedaço de ferro na ponta. Ele usou também o que ele tinha. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você hoje, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas você tem que começar com onde você está. Onde você está, não é amanhã, é onde você está hoje. Onde você está hoje, eu vou começar hoje onde eu estou. Onde você está na sua casa, começa em casa. Entendeu? O que eu tenho, não tenho um lugar, não tenho um ponto, não tenho dinheiro, não interessa. Só que eu tenho a internet no celular. Começa com a internet no celular. Começa onde você está, o seu negócio. Começa a pregar para os de casa, começa a pregar para os vizinhos. Começa onde você está. Para de ficar esperando um tempo oportuno, esperando uma hora que nunca vai chegar. O tempo perfeito, onde tudo vai estar calmo, onde tudo vai estar aberto, isso não existe. Você tem que fazer o caminho. Você tem que fazer o caminho. Todas essas estradas que estamos vendo por aí, alguém mandou passando uma máquina aí para abrir a estrada. Você tem que ser uma máquina dessa que vai passar e vai abrir estrada para a sua história. Comece onde você está. E aqui a gente vê o seguinte, que ele começou onde ele estava. Ele era fazendeiro, que matou 600 filisteus. Ou seja, olha o quanto de dificuldade ele tinha. Era 600. Eu não sei se você consegue enumerar os problemas que você tem, mas quem sabe chega perto de 600 problemas, de tantos que a gente tem por aí. Então a vida é assim, a vida, e ela é boa por causa disso. Se não tivesse as dificuldades para a gente enfrentar, seria muito monótono a vida. Imagina só, todo mundo sem ter que fazer nada, sem ter que trabalhar, sem ter que se esforçar, sem ter o desejo de conquistar coisas. O que te diferencia de outras pessoas é esse desejo, essa garra, essa paixão de conquistar, de fazer coisas, de ir para a guerra, de lutar pelo povo, de lutar pela obra de Deus, entendeu? O inimigo, ele não quer que você escute uma palavra dessa jamais, porque ele quer todo mundo quietinho, no seu lugar, na sua caverna, na sua zona de conforto. É isso que o inimigo quer, porque assim a gente nunca vai sair de casa, a gente nunca vai fazer nada, a gente nunca vai prosperar e nunca vai ver milagres. Para que você veja milagres, é necessário que você ande pela fé, que você provoque. Eu vou mostrar hoje para vocês aqui como que depende de você para o milagre acontecer. Depende de você para as coisas acontecerem. Deus quer fazer milagre. Deus diz a palavra do Senhor em Efésios 2 que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Que Ele já mandou o anjo dele na frente, que Ele entregou o seu único filho por nós. Ele fez, as portas estão abertas. A gente está pensando que está fechado, mas as portas estão abertas. O negócio é o seguinte, que nós às vezes oramos pouco, às vezes nós pedimos pouco, acreditamos pouco e pouco queremos nos arriscar em fé por grandes coisas. Então esse fazendeiro aqui, ele dá uma lição para a gente. Ele não era rico, ele não era poderoso, ele não tinha muito estudo, ele era um fazendeiro, mas ele era um guerreiro, entendeu? O que quer dizer isso? Não interessa a posição ou o cargo que você exerce, você é guerreiro, você é alguém que luta pelos seus sonhos, pelo seu objetivo. Tem várias pessoas que exercem a mesma profissão, o mesmo cargo, a mesma coisa, é o mesmo título, mas um é guerreiro e vai para frente, um é guerreiro e luta, e o outro é covarde e se esconde, e o outro tem medo. Você tem que ser daquele. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Nós temos que crer, sabe? Através da fé, nós oramos com pessoas, elas são curadas. Através da fé, Deus mantém essa obra. Através da fé, as coisas vão acontecendo, a nossa vida é mantida. Mas você tem que começar sempre onde você está e com os problemas que você tem. Eu digo a você, se você for esperar todos os problemas passarem para então você começar alguma coisa, você não vai começar nunca nada. Tem muita gente esperando, vou esperar passar a pandemia. E quando passar a pandemia, vem a crise pós-pandemia. Aí depois vem as dificuldades e tudo vai ser sempre assim. Sem esperar ter 50, vou esperar ter 100 pessoas. Diga assim, eu tenho que começar, nem que seja sozinho. Essa é a atitude correta de um homem de Deus, de alguém que quer provocar um milagre. Vou lá, nem que seja sozinho. Lembra? Jesus morreu sozinho na cruz, mas salvou
Todo mundo. Ele salvou o mundo inteiro dando a sua vida. Muitos homens, por darem a sua vida, nós estamos aqui hoje ouvindo o Evangelho, porque alguém doou a vida. Então você tem que ser alguém que começa onde você está. E ele diz aqui que ele com uma guilhada de bois, ele matou 600 inimigos, uma guilhada de boi, e também libertou Israel. Olha só, ele libertou uma nação inteira. Um homem faz diferença. A gente vê isso na Bíblia. Neemias fez uma diferença enorme. Neemias levantou as muralhas que estavam caídas. Um homem faz a diferença. Sabe o que nós estamos precisando? É essa palavra acontecer, né? Um homem. Porque homem tem que ser homem. Está faltando homem ser homem. Homem de Deus ser homem de Deus. Para ter coragem de dizer o que tem que dizer. De fazer o que tem que fazer. É isso que Deus quer. Pessoas que tenham coragem. A Bíblia diz o que para Josué? Sede forte e corajoso. Por quê? Porque estava cheio de inimigo naquela terra. A promessa é linda, mas o processo é árduo. O processo tem desertos para você passar, tem gigantes para você matar. Deus garante a vitória, mas Ele diz que você tem que lutar, que você tem que se esforçar. A Bíblia diz, o reino de Deus é daqueles que se esforçam, e aqueles que se esforçam entram ou se apoderam dele. É necessário que eu hoje aprenda. Ele agora para você, primeiro, começa onde você está. Beleza, você entendeu essa parte. Qual é a segunda parte? A segunda parte é que ele usou o que ele tinha. Como assim? Me explica, pastor. Ele usou o que ele tinha. Ele usou a ferramenta que ele tinha. Se ele tinha uma ferramenta de tocar bois, que era um aguilhão, se ele tinha uma vara com ferro, ele ia usar a ferramenta que ele tinha, né? Às vezes você está precisando de uma chave de fenda para tirar um parafuso, mas você não tem uma chave de fenda, você tem uma faca, você mete a faca lá e tira o parafuso e faz um negócio acontecer. Eu quero dizer para você hoje, é necessário que você use o que você tem. Diga assim, eu preciso usar o que eu tenho. O que você tem? É coragem? É um dom? É força? Use a sua força, use a sua coragem, use que Deus vai abençoar. Agora use. Ele usou o que ele tinha, era 600 contra 1, mas porque ele tinha coragem, porque ele tinha ousadia, porque ele tinha garra, porque ele tinha entusiasmo. Porque eu vou te falar, para um homem inventar de querer lutar contra 600, esse camarada tem que estar muito louco, muito apaixonado, muito decidido a morrer por aquilo que ele acredita, porque isso só um milagre, só Deus para fazer isso. Então, e Deus deixou o nome dele escrito aqui porque ele creu. Se você crê, você vê milagres. Às vezes as pessoas ficam encucadas, querem trazer explicação porque na sua vida é diferente. Eu sei que um dia eu vou dar milagres, eu vou dar testemunho do que está acontecendo hoje, que eu não posso falar ainda. Milagres extraordinários que Deus tem feito hoje, já fez, só que eu não posso contar ainda, mas um dia eu vou contar. Um dia eu vou dizer, lembra daquela pregação que eu disse que eu ia contar um milagre? Não está na hora de saber ainda, mas Deus tem feito coisas extraordinárias. Eu vejo a mão de Deus fazendo assim coisas extraordinárias, entendeu? E fora o que eu estou falando, que eu estou presenciando, de ver gente sendo curado todos os dias, levantando, que estava doente está bom, entendeu? E já orando por outras pessoas, vê a graça de Deus na vida de vocês. Então isso é o que anima o nosso coração, ser alguém que tem coragem. Então ele começou onde ele estava, na fazenda dele, começou lá, entendeu? E ele usou o que ele tinha. Por quê? Porque normalmente nós buscamos uma desculpa. Ninguém veio comigo. Já pensou ele dizer, eu não tinha um exército, então como é que eu vou enfrentar 600? Entendeu? Você tem que ser corajoso. Você tem que crer que Deus é com você. Se Deus é com você, acabou. Se não tem exército, não tem inimigo, não tem nada que vai lhe derrubar. Se Deus é com você, eu dei o testemunho esses dias na semana retrasada, levei 6 tiros, nenhum bateu em mim. Por quê? Porque o Senhor colocou a mão no meu carro. E por isso eu estou pregando mais, estou fazendo mais visita e cada vez estou mais na obra do Senhor. Por quê? Porque o Senhor diz, sai daqui e deixa todo o teu tempo para aqui. E aí Deus está me abençoando cada vez mais. E eu quero dizer para vocês, isso é assim, uma coisa leva a outra, um passo de fé leva a outro, uma decisão, uma atitude que você toma por Deus, Deus te abençoa ricamente mais, vocês não têm nem ideia. Eu vou contar para vocês tantas maravilhas que Deus tem feito,
guerras todo dia. Todo dia tem guerra, todo dia tem luta, mas eu escolho me alegrar, porque eu sei que Deus está comigo. Se não tivesse guerra e não tivesse luta, alguma coisa estava errada. Porque na Bíblia todos os homens de Deus passaram por guerra. Aqui está vendo, é um homem de Deus, era um fazendeiro, mas ele foi lutar com o que ele tinha contra 600. É mais ou menos a proporção hoje da luta que nós estamos vivendo. Às vezes é 600 querendo parar tudo, que as pessoas percam a fé, e é um dizendo: não, fique em pé, luta que Deus é contigo, olha para Jesus que tu vai vencer. É isso que eu quero dizer para você. Está na hora de lutar, está na hora de ouvir mensagem de fé, está na hora de prosseguir. Porque se você olhar para a economia, se você olhar para as pessoas, se você olhar para a mídia, você vai dizer: por que eu vou abrir um negócio desse? Eu vou ficar endividado? Para que eu vou fazer alguma coisa agora? Eu vou perder tudo que eu tenho? Se você for olhar pela lógica, você não vai prosperar. Só que é o contrário. A gente vai prosperar no deserto, vai prosperar no tempo de dificuldade. É aí que Deus mostra que Ele manda os corvos alimentar os seus. É aí que Deus faz o milagre da rocha sair água. É no meio do deserto. É no meio do deserto que você vai ver os milagres. É no meio do deserto. Foi no meio da tentação de Jesus, que Ele estava jejuando por 40 dias, que Ele resistiu o diabo, e vieram anjos e o alimentaram. Eu digo a vocês, tem anjos vindo e estão nos alimentando. Deus está mandando anjos para nos alimentar. Eu digo a você, Deus tem mandado muitos anjos para alimentar a gente. E milagres acontecendo. Então ele começou onde ele estava. Ele usou o que ele tinha. Não pense nunca que vai chegar num momento que você tem tudo para você lutar. Que todas as pessoas estão alinhadas com você. Que está todo mundo com você. E aí você vai. Não é assim. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece. A gente vê na vida de José, na sua própria casa, ele teve um sonho. O que aconteceu? Os próprios irmãos queriam matar José. Os próprios irmãos queriam matar José. Ele teve um sonho. Jesus disse que o profeta não podia fazer muitos milagres ali na sua própria casa, por causa da incredulidade. Esse aí não é o filho do carpinteiro. Então eu quero dizer para você, você também vai passar por dificuldades. Mas quem sabe para onde está indo, não para. Quem sabe que a vitória é certa, não desiste. Eu sei que eu sou mais do que vencedor, como é que eu vou desistir? Eu sei que eu tenho um Deus que me perdoa, que me levanta, que me mantém, que me sustenta. Como é que eu vou desistir? O profeta, quando disse eu não quero mais, que foi Elias, Deus mandou o quê? Um anjo alimentar, trouxe pão para ele, deu ele de comer, ele correu por mais 40 dias. Deus, mesmo quando você desiste de uma coisa, Deus não desiste de você. Por isso que eu digo, o sonho é uma arma poderosa na vida do crente. O sonho, o chamado, eu tenho um chamado. Entendeu? Você pode encher a boca e dizer, eu tenho um chamado, Deus me chamou, eu sou diferente, eu sou diferenciado, Ele me chamou e acabou-se. Aquele que Deus chama, aquele que Deus escolhe, ai daquele que tentar parar, porque Deus é contigo. E os milagres vão acontecer, e são coisas extraordinárias. Extraordinárias que Deus vai fazer por você e por mim. Agora nós precisamos colocar a nossa vida à sua disposição, para ver esses milagres acontecendo. Então aqui Sangar, ele usou o que ele tinha uma vara, e diz que ele derrotou 600, um contra 600, e outra, que ele ainda libertou a Israel, né? O versículo diz, ele também libertou Israel. Um homem faz a diferença. Diga assim, um homem faz a diferença. Talvez você está aqui hoje e talvez por muitas vezes na sua vida você pensou assim, se alguém pudesse me ajudar, se alguém tivesse aparecido, se aquela ajuda tivesse chegado, se alguém se lembrasse de mim. É assim que todo mundo pensa. É assim que todo mundo pensa, de verdade. É assim que a maioria pensa. Sangar podia ter pensado dessa maneira e ter dito assim, poxa, não tem ninguém para me ajudar nessa guerra, eu sozinho. Até a Bíblia diz que a corda de 3 dobras é melhor do que, é mais difícil de quebrar, de romper do que de uma. Mas ele foi lá e encarou. Quando tiver mais gente, glória a Deus. Mas tem situações que vai ser você e Deus, e você tem que encarar, você tem que pegar para você, e às vezes você é o que está na frente, que tem que chamar os outros. Por quê? Porque quem disse que alguém quer seguir um medroso? Ninguém vai querer seguir um medroso. Porque na hora que o perigo acochar, o medroso corre. Na hora que o leão estiver ali na frente,
O medroso corre. Na hora que tiver dificuldade, opa, tchau, some, entendeu? Você só vai conseguir seguir alguém que tem coragem. Alguém que tem coragem é líder. O líder tem coragem. O líder vai ser alguém inspirador para outras pessoas. O líder é aquele que dá a vida. Que vai lá, não interessa, eu vou lá, é perigoso, mas eu vou lá. Ai, pode pegar, não interessa, eu vou lá, eu não pego coisa nenhuma. E o Senhor continua protegendo. Você tem que ser alguém que vai inspirar outras pessoas a continuar, aconteça o que acontecer. Por quê? Porque se não tivesse história para contar, se não tivesse começo para dizer, se não tivesse oportunidades para mostrar, não saberíamos a diferenciar uma pessoa de outra. Porque dificuldades nós temos, lutas nós temos, desânimos todos nós temos, mas não podemos deixar nos abater. Nós não podemos nos entregar, temos que lutar. E é isso que está mostrando aqui, que quando você luta, você vence. Quando você confia em Deus, Ele te dá vitória. Ele começou onde Ele estava. Não espere por um lugar maior, não espere por uma casa maior, não espere por um carro melhor, uma moto melhor. O seu salário aumentar, comece com o que você tem e onde você está. Que Deus vai te abençoar. As coisas vão crescendo quando você dá o primeiro passo. Eu vou te mostrar aqui, ó. Não procure desculpa para não fazer alguma coisa. Ah, não vou não, porque fulano não vai. Faça não, porque tal pessoa não fez. Olha para quem que você está olhando. Porque tal pessoa não fez, porque tal pessoa não faz, porque tal pessoa... Não olhe para isso. Você imita as pessoas naquilo que elas estão vencendo e fazendo. Naquilo que ela não está vencendo, você ora por ela para que ela um dia vença. Mas imite as áreas que ela está vencendo. Não descarte uma pessoa, não descarte alguém por uma área que ela tenha dificuldade ou que ela teve dificuldade na vida. Não é assim. Não é assim que a Bíblia funciona. Não foi assim com Davi, não foi assim com Moisés, não foi assim com ninguém. Valorize as qualidades. É isso que a Bíblia faz e continue amando as pessoas. Foi assim com Moisés. Moisés casou com a Etiópia. O povo queria tirar Moisés. Deus, ei, o que é que vocês estão fazendo aí? Fui eu que levantei ele. Eu vou corrigir ele, se tiver que corrigir. Davi, um homem segundo o coração de Deus, fez um monte de besteira. Ele disse, é melhor cair na mão de Deus do que da dos homens. Ainda assim morreram tantas pessoas, mas mesmo assim, Deus não desistiu de Davi. Deus não desistiu de Moisés. Deus não desistiu de ninguém. Pedro negou Jesus 3 vezes, não desistiu. Você não pode olhar para uma pessoa e ver uma falha nela. Ah não, meu Deus, ela tem uma falha, eu não vou. Não, olhe para as qualidades dela e ajude ela na falha ou na dificuldade que ela tem. Isso é ser cristão, é amar a pessoa independente do que ela tem, do que ela não tem. A Bíblia diz, se você ama só aquelas pessoas que te amam, qual a diferença está fazendo? O difícil é amar pessoas difíceis, que você vai precisar do Espírito Santo. O difícil é você perdoar pessoas que lhe traem, você perdoar pessoas que lhe ferem, pessoas que querem lhe matar. Isso é o difícil, mas você tem que perdoar, porque isso é um mandamento. Não é eu vou pensar se eu quero, eu não tenho uma opção. Eu tenho que perdoar para que o Senhor continue me dando ousadia e coragem de lutar. Então eu quero dizer para vocês que em todas as áreas são assim. Pessoas têm qualidades e pessoas têm erros. Você nunca vai encontrar uma pessoa que não erra, uma pessoa que não tem nenhum problema. Isso não existe. Existem pessoas fingidas. Mas se você for verdadeira, você vai saber que você tem erros e você tem acertos. E que Deus está sempre tentando nos melhorar, nos aperfeiçoar. E para isso existe perdão, arrependimento, olhar para frente, siga o que a Bíblia diz. É isso que eu quero dizer para você aqui. Sangar com certeza não era alguém perfeito, mas a atitude que ele tomou naquele dia, naquele momento, de lutar contra 600, usando o que ele tinha, o fez memorável. E ele ficou escrito na Bíblia. Uma atitude diferente que você toma na vida, uma atitude que seja em prol do reino de Deus, pode mudar a sua história. Sangar apareceu aqui, como outras pessoas que eu vou ler, que apareceram aqui na Bíblia. Será que você já tomou uma atitude diferente a ponto da sua vida mudar? A ponto do curso da sua vida mudar e de outras pessoas mudarem por uma decisão sua, algo que você fez, uma escolha que você escolheu? Deus tem que ser corajoso. Então o que você tem hoje? Presta atenção, se eu falei que Sangar usou o que ele tinha, ele era um fazendeiro e ele tinha uma ferramenta de tocar boi. Ele usou isso aí e derrotou 600. O que você tem hoje que você possa usar, que Deus já te deu alguma coisa para derrotar o teu inimigo? Eu garanto a você.
Deus já te deu alguma ferramenta para você destruir os inimigos. Deus já te deu ferramentas, já te deu dons. Só que às vezes você não está. Às vezes Deus te deu um canivete, você queria uma bazuca. Mas primeiro você tem que saber usar o canivete para depois ter uma arma, ter outra coisa. Não precisa, você tem que entender que você vai receber na medida que você é capaz de usar. Você tem que ser fiel no pouco para depois receber o muito. Se você é apegado no pouco, você também vai ser muito apegado no muito. Se você não consegue se organizar com pouco, como é que você vai se organizar com muito? Sempre assim, é na proporção. Deus dá as coisas na medida que a gente consegue suportar. E na medida que a gente não desiste daquilo que Ele deu para a gente. Se Ele olhar para você e ver uma coisa que você desistiu, Ele não vai te dar outra naquela área. Que você desistiu de lutar por Ele. Quando tem um tocante a você, para você, o seu chamado, para você. Pelas outras pessoas você vai amá-las até o fim, mas você não tem a opção de escolher por elas. Cada pessoa tem a sua opção de escolha. Ninguém é responsável pela vida de ninguém. Eu falo assim em termos de escolha, porque Deus deu livre-arbítrio. Cada pessoa vai responder, cada pessoa vai aparecer no tribunal de Deus e vai responder a sua salvação é individual. Você não vai responder por outras pessoas, por mais que você tenha que incentivá-las. A Bíblia diz lá no Atalaia, o Atalaia só tinha que informar. Se você vê alguma coisa acontecendo e não informar, cai sobre você. Mas depois que você informa, que você avisa, que você prega, aquilo não vai cair mais sobre você. A pessoa tem que tomar a decisão, sim, eu quero seguir Jesus, sim, eu quero dar minha vida pelo chamado, sim, eu quero ir além, eu quero crescer. Todos nós temos que crescer. Uma das áreas que as pessoas mais apanham aqui é a área emocional, porque as pessoas andam pelas emoções. Se eu estou sentindo bem, eu vou. Se eu estou achando que alguém está com cara feia para mim, eu estou achando que alguém está Isso é tudo ainda meninice, perto do que Deus quer que a gente seja. De coisas grandes, não, perdoei, interessa, se ele está magoado comigo, ele vai receber amor, ele vai receber palavra boa, ele vai receber tudo, até que ele se cure, e veja que eu não tenho nada contra ele, nem que ela tem nada contra mim, nem que ele tem nada contra, isso aí, o caminhar no perdão, o caminhar no amor vai curar as pessoas, não se preocupe, você toma conta da sua vida, vive a sua vida, você olha para Jesus, que automaticamente as pessoas se batem em você, volta a graça, volta, não cara, não esquece, isso aí passou, isso aí é passado, isso aí ficou para trás, nós estamos olhando para Jesus, você está perdoado, você acabou, aí a pessoa vai trazer uma conversa, não sei, cara, aquilo ali é passado, passou, o que interessa é hoje, o que é que você está fazendo hoje, para onde você está andando agora, a comida que você comeu, a lasanha que você comeu semana passada já era, você tem que comer de novo, a Bíblia que você leu ontem, glória a Deus, ela está servindo para hoje, mas hoje você tem que ouvir a palavra e ler de novo, para amanhã. É assim que funciona no mundo espiritual. Então você tem que usar o que Deus tem lhe dado. E aí eu preciso fazer você pensar, o que é que Deus tem te dado? É um talento para ensinar? É um talento, né? Às vezes é força. Sirva com a sua força. Sirva com a sua coragem. É dinheiro que Deus tem te dado? Contribua no reino. Seja um bom mordomo, seja fiel, que Deus vai te dar mais. Eu digo a você, quanto mais você abençoar, mais você é abençoado. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você serve, mais Deus coloca unção sobre a tua vida. Mais Deus traz graça e revelação para ti. Quanto mais o teu coração tiver mais. Se você passa o dia todo dia pensando em Deus, querendo mais de Jesus, querendo ser transformado, querendo ser usado, Ele derrama mais do Espírito Santo, porque a tua mente é dele. Porque o teu coração é dele, está entendendo? Pense em Jesus, peça a Deus por mais dele e você vai ser muito usado. Deus tem te dado um sonho, e o sonho te motiva a vencer. O sonho te motiva a vencer. Deus te deu um sonho, Deus me deu um sonho, por isso eu estou aqui. Estou lutando por causa do sonho. Por que José se sobressaiu? Por causa do sonho. Olha o que aconteceu com Jesus. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Diz que eu tenho que estar com meus olhos fitos em Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, quem nos ajudou a chegar e quem vai completar. Agora, olha só o que é que Ele fez. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O que Ele fez? Olha só. Pela alegria que lhe fora proposta, ou seja, ele já sabia que ele ia vencer,
que no final o nome dele ia estar sobre todo nome. Então, pelo propósito, pela alegria que lhe fora proposta, ele sabia que depois que ele passasse por toda aquela dor, por aquela crucificação, por tudo, ele tinha um galardão, ele tinha uma recompensa grande. Ele sabia que valia a pena, que o final era garantido. Você está do mesmo jeito. A Bíblia diz que você já é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Se você não desistir, se você perseverar, se você lutar, Ele garante que você vai vencer. Que você vai vencer. Então Jesus disse, pela alegria que lhe fora proposta, ou seja, pelo sonho, pela promessa que foi proposta, Ele conseguiu suportar a cruz, desprezando a vergonha. Vou passar a humilhação aqui. Ele era Rei dos reis, Senhores dos senhores. Foi cuspido, foi batido, passou por tanta vergonha Jesus, mas ele morreu e ressuscitou, ele não ficou morto. É isso que eu estou dizendo. Às vezes você vai passar por vergonha, você vai ter que engolir sapo, às vezes você vai ter que ficar calado, podendo falar. Diz a Bíblia que ele ficou calado quando ele estava sendo esculhambado, quando ele estava sendo perseguido, ele fechou a boca. A gente quer logo rebater, a gente quer logo se defender, a gente quer logo partir para cima. Tem hora que não é o certo fazer. O certo às vezes fica quieto, deixa Deus agir, deixa o Senhor agir. Diz aqui, Jesus, ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele fez o quê? Ele desprezou a vergonha e ele assentou-se à direita do trono de Deus. Deus tem um lugar para você sentar, se você conseguir suportar a vergonha, a humilhação, a falta de atenção, a falta de alguma coisa que você esteja faltando hoje. Lembra do rico? A parábola do rico e do mendigo? Ele disse, a esse foi dado muito, e aquele não foi dado nada. Agora o mendigo entrou e o rico não tinha nem água para beber onde ele estava. Por quê? Mas não foi porque ele era por causa das riquezas, não, porque ele era rico e ele não compartilhava o que ele tinha. Ele não dava o que ele tinha, ele não abençoava como era para ele abençoar, e ele era rico. Aí quando chegou no lugar, um subiu e o outro desceu. Não foi por causa das riquezas, foi por causa do uso indevido das riquezas, porque ele não dava quem era para dar, entendeu? Ele não abençoava quem ele podia abençoar, e aí quando chegou lá ele teve que prestar contas. É assim que faz. Se a gente não tem coisas que Deus quer que a gente faça, que se a gente não fizer, a gente pode chegar lá e prestar contas, entendeu? Prestar contas, você podia ter ajudado, você podia ter dado, você podia ter visitado, você podia ter orado, você podia ter abençoado as pessoas, você podia ter aceitado aquele conselho daquele irmão. Mandei um irmão lá, mandei outro lá, mandei o pastor lá, mandei tudo. Por que você não aceitou? Eu te mandei. É igual aquela ilustração que tem, o cara estava orando e a cidade estava sendo inundada, e o cara estava em cima da casa e a água passando nos telhados, e passou uma canoazinha e disse, vem, não, estou esperando alguém vir me salvar. Aí daqui a pouco passa um barco maior, sobe aí, né? Estou falando a minha versão, né? Sobe aqui. Não, estou esperando alguém vir me salvar. Aí daqui a pouco a casa já está inundando, passou por cima do teto da casa, o cara está só com o pescoço, e aí alguém vem com o helicóptero, bota a corda lá para ele e diz, agarra aí na corda. Não, estou esperando mais o quê? Se Deus mandou de todas as maneiras a salvação para ele, ele está esperando o tempo. Que tempo? O tempo é agora. A hora é agora, igual eu falei, se Deus te chamar é hoje, é agora, vamos embora, é agora, eu sei lá do dia de amanhã, eu vou acertar com Jesus hoje. Para isso tem que ser corajoso. É isso que eu estou dizendo com o Zangar. A primeira oportunidade que ele teve, não, começa aqui, começa hoje, vou usar o que eu tenho, não interessa, Jesus me perdoa, o Senhor me lava, Ele me purifica, Ele me treina, mas eu vou. Está entendendo? Eu não sei qual é a teologia que cada um quer seguir, mas a teologia de Jesus é essa, começa com o que você tem. Ele chamou pescadores despreparado, tá certo? Totalmente fora do que era para ser, mas andando com Jesus eles foram transformados. Mas no mesmo momento que ele chamou, já botou ele no ministério. Chamou, começou a andar com Jesus, já começou a mandar de 2 em 2, mandou logo foi 70, batendo de porta em porta. Se você chegar numa casa te receber, tu entra e prega lá. Se não te receberem, bate os pés até a areia dos pés.
vem julgamento para aquela casa. Quem te receber, a paz entra com você. Quem não te receber, tu bate até a areia dos pés. É assim, o seu trabalho é ir, o seu trabalho é pregar. Quando te recebe, vem paz sobre essa casa, vem prosperidade. Não te recebe, é com Deus. Mas você foi com amor, foi com carinho e não deseja o mal para os outros. Não deseja. Deixa que o Senhor toma de conta. Ora por misericórdia, mas Deus toma de conta. A gente não tem que se querer se vingar, nem guardar mal, nem ira, nem pedir que Deus destrua. Não é o coração de Deus. Por que eu sei? Porque teve discípulo que disse, vieram os guardas pegar Jesus, e ele disse assim, o Senhor quer que a gente clame a Deus para mandar um trovão e matar eles? Tipo assim, esse não é o coração. Aí Jesus diz assim, eu não sei que espírito você está andando. Deus não nos deu um espírito assassino. Não é vontade de Deus que a gente saia matando ninguém. Jesus veio para salvar, não para matar. Outra vez ele foi defender Jesus, Pedro, e cortou a orelha do soldado. Jesus curou. Ele disse, não estou precisando que você me defenda. Não disso aí. Aqueles que usam da espada vão colher, da espada vão ser perseguidos. Por isso que a gente tem que ir com amor, tem que ir com graça de Deus. Essa é a diferença do cristão. Eu tenho que levar a palavra, eu tenho que levar o perdão, eu tenho que aprender a levar a bufetada. A Bíblia diz, se alguém te bater na face esquerda, dá a outra. Por quê? Porque é mais fácil revidar do que dar outra cara. É muito mais fácil. É difícil você aguentar porrada. É muito difícil você aguentar porrada. Você fica logo nervoso. Você quer logo dar uma surra no camarada. Então, mas aí a sua natureza, qual é a natureza de Deus? Te acalma, suporta, aguenta, perdoa, experimenta isso. Eu quero te treinar para tu crescer. Crescer como? Maturidade espiritual, saber receber e ficar quieto, saber ouvir um segredo e ficar calado. Você é aquele negócio, ai meu Deus, eu vou contar para alguém, eu preciso contar para alguém. É assim a natureza normal. Eu tenho que compartilhar isso aí, porque essa notícia, ai meu Deus, tem que falar. Tem coceira, parece, para contar as coisas. Quando você ouvir alguma coisa, usa o domínio próprio. Não, ele contou para mim, era para ficar aqui. Igual eu falei para vocês, daqui a um tempo, talvez daqui a 6 meses, daqui talvez um ano, eu vou contar o testemunho que está acontecendo hoje. Não sei, quando Deus liberar. Tem coisas que a gente tem que esperar Deus para liberar. Eu sei que Deus tem feito coisas milagrosas, mas eu estou tentando mostrar a vocês aqui hoje que Jesus, ele conseguiu suportar porque ele olhava para a alegria que era proposta. Você tem que olhar para o final, não para a guerra. Você tem que olhar que depois da tempestade tem a bonança. O que vai ter depois disso? Vidas salvas. Vai ter o que? De salvação. Vou tirar pessoas de vício. Eu vou salvar pessoas de coisas horríveis. Quando você vai pregar o evangelho, é isso que vai acontecer na vida das pessoas, transformação. Não desista. Então eu vou mostrar para você que a outra coisa que o Sangar teve era paixão. Tinha que ser apaixonado, tinha que ter garra para lutar contra 600. Tem que ser assim, você tem que ter garra. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, João 2:1. É você, eu escrevi aqui, ó, tua paixão determina o tempo do teu milagre. João 2, versículo 1. Eu vou te mostrar um caso que Jesus disse que não era tempo, o tempo dele não havia chegado. E ele chegou a falar com a mãe dele assim: o que é que eu tenho contigo, mulher? Olha o que é que ela diz aí, João 2:1. No terceiro dia, João, capítulo 2, versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos servidores: façam tudo o que ele lhes mandar. Quando que é hora de milagre? Quando acontece uma necessidade, uma impossibilidade. Tudo que for impossível para você, está na hora de você entrar em contato com Deus. É isso, é impossível manter isso aqui aberto. Vou conversar com Deus. Deus disse sim, pode manter. Manter aberto. Deus disse sim. Está com trabalho.
Deus disse, sim, sai daí. Deus tem que falar. Se não falar, você está enrolado. Deus tem que chamar, senão você afunda. Deixa isso. Eu até estava conversando, lembra que eu estava conversando alguns dias atrás com o Ramon. Eu falei, olha, se Deus falar para mim, sai, não tem nem dúvida. Eu saio na hora. Sai na hora. Se Deus me der uma palavra, estou garantido. Porque aquele que chamou, ele é fiel para cumprir. Às vezes ele vai testar o coração para ver se ainda tem humildade. Porque quem era Saul? Saul era bem humilde quando ele chamou para ser rei. Ele era um camarada simples, era tranquilo. Depois que ele começou a reinar, meu irmão, virou outra pessoa. Totalmente diferente. Antes do cargo era uma, depois do cargo era outra. Então será que você consegue se submeter ao caminho que você já andou? Você tem que voltar e abaixar de novo e começar de novo e ser humilde de novo. Se tiver que dormir no banco do carro, dorme. Se tiver que trabalhar de madrugada, trabalha. Se tiver que comer uma vez no dia, come. É isso que Deus quer ver na prática. Deus quer ver na prática o nosso coração. E isso orando. E isso pelejando pela obra. Você tem que estar disposto a descer. Jesus não era rei dos reis, senhor dos senhores. Ele tinha tudo, mas ele teve que deixar tudo. E veio como um homem. Mas o nome dele ficou acima de todo nome. Você só sabe onde você vai chegar se você passar pelas lutas. Você só vai dizer, Jesus, eu te amo, sem ser só com as palavras da boca, com as suas atitudes. Quando eu venho limpar uma igreja dessa, igual vocês vêm fazer, quando vocês vêm servir ao Senhor, manutenção no coisa, quando você dá seu dízimo, a sua oferta, quando você vai visitar um irmão, quando você abre a sua casa para alguém fazer uma célula, quando você vai buscar alguém em algum lugar, você está dizendo que você ama Deus e é a obra de Deus. Entendeu? Quando você assiste, quando você valoriza as palavras, quando você anota que Deus está falando com você. É isso que Deus quer hoje, que a gente de alguma forma faça a sua obra. Faça a sua obra, amém? Então olha só, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, diga assim, tendo acabado o vinho. Quando acaba, começa o tempo do milagre. Quando acabou o vinho, alguém teve que provocar esse milagre. Diga assim, toca aí no seu irmão. Ei, irmão, está na hora de provocar o milagre. Provoca o milagre. Quando acabou o vinho, quem foi que provocou o milagre? Maria, a mãe de Jesus. A mãe de Jesus provocou um milagre, olha só. Ela disse assim, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Não pense que toda vez que você vai provocar um milagre é fácil, não. Jesus disse o seguinte, ei mulher, que temos nós em comum? A minha hora não chegou. Só que ela podia ter diminuído e ter esquecido, mas ela continuou firme na fé e provocou um milagre. Disse assim, ó, façam tudo o que ele mandar. Até a mãe de Jesus mandava o pessoal obedecer Jesus, entendeu? E aí o milagre aconteceu. Aí sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. E foi aí que começou o primeiro milagre. Maria provocou o primeiro milagre, que foi a transformação de água em vinho. Está na hora de você provocar o milagre. Quando acaba, é você tem que entender que Deus escuta a sua oração. Você crê nisso? Deus escuta a sua oração. Às vezes a gente acha que Deus não quieto. Muitos vão dizer para você, cala a boca, vai não, fica em casa, fica quieto, prega não está na hora. Jesus disse, toda hora, todo tempo, para você pregar em tempo e fora de tempo. A gente se cuida, a gente separa a cadeira, a gente usa máscara, a gente usa álcool gel, mas não deixa de pregar. Nem deixa de ir, porque a palavra de Deus é ide. A palavra de Deus é ide. O milagre não acontece se você não for. Você tem que ir, você tem que fazer, entendeu? Então ele começou a gritar, e muitos começaram a repreender ele. Toda vez que você se levanta para um milagre, alguém dispara. Não precisa, olha como é, não precisa de tudo isso. E você não vê essa pessoa que está dizendo não precisa de tudo isso, ter um milagre. Só vê o cotidiano normal, mas milagre sobrenatural, coisas extraordinárias, só acontece na vida de quem é louco. Só de quem é louco mesmo. Paulo diz que ele era louco, a loucura do evangelho. O evangelho é uma loucura.
Tá entendendo? É um camarada pegar outro que está morto e bater na parede assim, ó, pá, 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 acorda e começa a gritar, ressuscita e começa a gritar, e o camarada volta à vida. Testemunho de Smith Wigglesworth. O cara ressuscitava a gente assim. O cara estava com câncer, vem cá, o cara tinha até medo já. Ele olhava pro cara assim, pá, dava um murro no cara, o cara caía no chão, quando se levantava estava curado. Pensa num cara doido. E era um encanador. Esse Sangá aqui, quem era esse Sangá? Ele era um fazendeiro. Smith Wigglesworth não sabia nem ler, aprendeu a ler com a mulher dele, e ele era um encanador. Virou um pastor assim, que era o maior avivalista, o cara cheio da unção, ressuscitando morto. Deixa eu contar um testemunho dele. Chegou um camarada que só tinha perna até aqui, ó, mas sabia dos milagres que esse homem operava. Smith Wigglesworth, que Deus usava ele para milagre. O cara andava com a Bíblia debaixo do braço, era direto na palavra e decretando fé. Ele teve um encontro com Smith Wigglesworth e ele disse assim, ó, vai comprar um sapato, compra um par de sapato para você preto. Qual o número do seu pé? Aí ele disse o número do pé dele, eu acho que era 10,5, 41, 42. Esse camarada não dormiu. Ele recebeu essa palavra do Smith Wigglesworth. Vai comprar um sapato. Primeiro, um par de sapato. O cara só tinha perna, parece que era até aqui. Até aqui ou estava faltando o pé. Mas parece que era até aqui só. Presta atenção. Esse camarada não dormiu. Ficou na loja, estacionou o carro na frente da loja de sapato. Estava lá, passou a noite toda acordado, esperando. Quando o cara chamou ele, quando ele abriu a loja, ele estava lá e ele disse assim, ó, pega para mim um par de sapato. Aí o cara olhou assim para ele, um par de sapato? Ele falou assim, um par de sapato, porque ele podia ter pedido um sapato, né? Ele tinha olhado o camarada que o cara era deficiente, só tinha um pé, e ele disse, traga o par de sapato. E ele com fé que ia receber o milagre. Quando o camarada trouxe o par de sapato preto e o número que ele falou lá, e ele colocou num pé, quando foi colocar no outro, perna cresceu e o pé apareceu e um milagre aconteceu. Imagina aí, perna crescendo. Então eu estou acostumado a ouvir esses camaradas, entendeu? De coisas extraordinárias. Outro que todo mundo tem medo dos pessoal com lepra, né? Esse é do David Hogan. Uma vez chegou o camarada lá, ele foi numa aldeia, o pessoal lá todo enfaixado, por causa da lepra mesmo, o corpo cai nos pedaços, cai no pedaço de orelha, cai no pedaço da pele, e é aquele negócio gosmento, como ele falava, e ele foi orar. Ele era mais maluco que eu 500 vezes, né? O cara era completamente... Se vocês forem ouvir ele, aí vocês vão saber de onde é que sai a coragem, a ousadia, ouvindo homens como esse. Ele chegou lá e disse assim, não, desenrola. Aí desenrolou aquele negócio todo, meteu a mão, disse que a mão dele quase entrando dentro da cabeça dele, todo melecado lá da cabeça dele, meteu a mão na cabeça e começou a orar. Com 3 ou 4 semanas, toda a cabeça dele, todo o corpo dele restaurado, a pele começava a crescer, tudo que começava a crescer, dedo que começou a crescer. Não existe nada difícil demais para Deus. Quer que eu conte o testemunho? Eu digo a vocês que é difícil até de acreditar. Eles falaram para o David Hogan e para a aldeia deles assim, ó. Um dos ministros lá parece que estava com uma dívida muito grande e começaram a orar. Falaram para o David Hogan e para o pessoal, vamos começar a orar. Aí, isso aí não dá nem para acreditar, viu? Isso é coisa que é só maluco mesmo para acreditar. Eles começaram a orar, interceder e esqueceram, né, que tinham orado por aquela vila. Aí de repente um dos camaradas estavam varrendo na frente que lá tipo assim é aldeia, né, tudo na terra mesmo, estão varrendo aquelas casas, que nem as casas de, como é o nome de taipa, varrendo e tal, juntando as folhas e botou numa caixa. Aí enquanto ela botou um pouco numa caixa das folhas, quando ela voltou, a mulher assim, e ela olhou uma ruma de dinheiro na caixa. Essa mulher disse, que loucura é essa? Quem foi que colocou o dinheiro aqui dentro? E esse dinheiro começava a multiplicar. E ela, com medo de ser assaltada,
correu e botou no lugar na casa, escondeu lá em cima, a caixa começou a multiplicar o dinheiro, um negócio louco, e começaram a chamar o David Hogan, e ela muito assustada, ele foi ouvir a história. Então você está dizendo que você estava varrendo a calçada, e essas folhas se transformaram em dinheiro? Eu não sei, eu sei que eu botei aqui, quando eu virei as costas, que eu voltei a caixa, a mesma caixa, tinha dinheiro dentro, e o dinheiro se multiplicando, e ia crescendo o dinheiro era pouco e estava crescendo, cada vez tinha mais. Ela escondeu lá em cima na casa dela, e aí ele fala assim, então, e você está assustada, agora você nos pede oração, para que Deus faça milagre, e quando Deus faz um milagre desses, e ele estava devendo muito, esse ministro estava devendo muito, por que você não fez que nem ele citou o texto de Elias? Por que não arranjou mais caixa e dividiu isso aí para multiplicar mais, né? E as caixas começou a multiplicar. Quando ele chegou lá, ele viu o dinheiro lá e deu para pagar todas as contas que aquele ministro devia e muito mais. E ainda sobrou. Ou seja, Deus faz milagres assim, de coisas extraordinárias. Quando eu vivia na fé nos Estados Unidos, eu já falei para vocês, eu colocava a mão aqui no bolso, saia dinheiro, chegava carta para mim, com dinheiro, botar dinheiro eu achava no meio da rua, dinheiro debaixo do tapete, às vezes eu ia num lugar que não tinha ninguém. Uma vez eu levei um amigo meu que tocava violão, no meio do nada, só para adorar, e a gente só ia comer o que pescasse, e a gente não estava pescando, era nada, só passando fome e orando, e passando fome, não pescava nada, os peixes pulavam, e a gente não pegava nada. Eu falei, meu Deus, viu? Aí a gente começou a adorar e apareceu um velhinho de cabeça branca. Isso eu estava vivendo pela fé. Aí ele chegou para a gente e disse assim, eu falei, como é que esse velho de cabeça branca apareceu aqui no meio das montanhas onde a gente ia, que era alto, não tinha como aparecer ninguém ali. E aí a gente vivendo pela fé mesmo, vivendo pela fé. Ele, depois de ouvir, falou um pouco com a gente, e a gente adorando. Sabe que quando eu não sei se vocês notaram, mas toda vez que eu estou orando, ou eu estou adorando, eu fecho o olho e eu caio fora do lugar. Eu começo a adorar, não estou nem aí, eu nem recebo gente, não faço nada. Quando eu estou adorando ou quando eu estou orando, pense, parece que eu estou desconectado mesmo. Eu não quero ser atrapalhado. Eu estou lá e tal, adorando, aí chega esse eu nem dei muita moral para ele, aí tocando, e ele ficou lá esperando, e daqui a pouco eu fui conversar com ele. Aí ele, vocês estão fazendo muito bem, né, de adorar o Senhor e de pregar a palavra. Aí tira do bolso 2 notas de $100. Me deu uma nota de $100 e deu uma nota de $100 para o outro que estava adorando comigo lá. E aí a gente falou, meu Deus, eu falei, Deus é bom demais. Ele começou a rir, o outro menino, e a gente começou a tocar, ele começou a tocar e adorar, e eu falar em línguas e adorar, e de repente a gente olha, o velho começou a andar, sumiu, desapareceu, no meio do nada. Experiências assim com Deus, que se eu for parar para contar para vocês, é coisa de maluco. Outra vez teve um acampamento, vou contar só mais esse, teve um acampamento de jovens, que a gente estava lá, estava cheio de jovens, aí o pessoal começou a dormir, e eu tinha uma mania de, toda vez que a gente orar no meio do mato, o Senhor acendia as folhas, ficava tudo verde, fluorescente. Todas as vezes que a gente orar, ou tinha libertação, e as folhas sempre acendiam. Eu disse, a gente vai ficar orando aqui, que a gente era mais novo e queria ver milagre, queria ver as coisas, queria ver. Então a gente começava a orar, e daí foi saindo gente cansada, dormindo, gente dormindo. Eu sei que ficaram 6 pessoas lá, o resto não tinha ido embora. E aí a gente estava em cima de uns pallets lá, e de repente, apareceu uma pequena coisinha acendendo assim, uma folha bem pequenininha acendendo, e de repente o que Deus faz? Muda aquele ambiente todinho. A gente começa a ver a água, o rio passando, as montanhas se abrem na nossa frente, e a gente começou a ver um monte de anjo em cima das montanhas, começou a fazer uma cachoeira assim, eu via anjo ali, via anjo em cima, e outra, não era só eu, 6 pessoas vendo a mesma coisa, as 6 que ficaram. No outro dia, no acampamento, quando a gente foi contar o testemunho, e outra, a gente passava a mão assim de lado, e por muito tempo a gente sentia água, e era tudo no meio do nada, no escuro. Se ligasse a lanterna, que demorou, e a gente vendo o anjo e tudo, a gente ligava, muito tempo vendo, e todo mundo vendo, por muito tempo mesmo, a gente ligava a lanterna, se ligava a lanterna, a gente via que só era mato. Desligava a lanterna, a gente via, continuava vendo o que estava acontecendo lá. Então, coisas extraordinárias
que a gente viu Deus fazer já. Coisas extraordinárias, extraordinárias. Pessoa com câncer, gente em cadeira de roda, cego vê. Agora imagina só, tu tem todas essas experiências com Deus. Aumentou essas, né? No meu testemunho aumentou essa, que eu não tinha sido... Já tinha, mas não era de perto, já tinha visto uns tiros de longe, evangelizando nos Estados Unidos, mas não assim, quase a queima-roupa e não bater nenhum no meu carro. Então os testemunhos vão aumentando. E enquanto isso, ó, vivendo pela fé. O que é isso? Sem trabalhar, fazendo na obra de Deus e Deus mantendo. E Deus mantendo, não era a igreja, era Deus mantendo. Então eu queria dizer para vocês que é necessário que a gente creia, que a nossa fé aumente, mas eu preciso provocar a fé, começando onde eu estou. Eu estou contando um milagre para vocês verem, para vocês verem o nível da maluquice que eu já passei, e do que eu ouvi, e do que eu vi. Eu tive com esse camarada aqui, o David Hogan, várias vezes, e eu vi o pessoal chegando com cadeira de roda, tanto ele como o Benihim, o pessoal sendo curado, deixando as muletas, direto. Muita gente mesmo. Ele orando por cego, na minha frente, na parede, ver, lá em Paracuru. Eu orei com um camarada que era surdo, e o cara começou a gritar. Ou seja, não tem como esquecer aquilo que você vive com Deus de milagre. Não tem como esquecer o seu chamado. Não tem como você deixar de ver milagres quando você experimenta milagre todos os dias. Quando chega no final do mês, você fala, meu Deus, eu com um orçamento desse tamanho, e o Senhor mais uma vez me manteve. Não perdi nada. Deus continuou mantendo mesmo. Olha, eu te manto com salário, sem salário, aumentando o salário, de todo jeito, Deus te mante pela fé. E eu quero dizer para você, é necessário ouvir os testemunhos para que a gente creia. Por isso estão aqui os testemunhos. Eu comecei com Maria, eu vou continuar aqui com Bartimeu. Por quê? Porque você vai ver perseguição. Você fica todo animado, aí começa. Aí de repente vem uma perseguição. Ah não, de novo, aí tu desiste de novo. Vai vir perseguição, deixa eu te avisar, antes que aconteça. Vai vir perseguição. Quando você disser, eu vou virar cristão de verdade, e agora eu vou viver só para Deus, se prepara que vai vir perseguição. Isso é fato. Mas se você resistir, você ganha. O que aconteceu? Bartimeu começou a gritar e disse assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos religiosos, o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Diga assim, mas ele gritava ainda mais. Cala a boca, para de chamar Jesus, deixa de ser louco, deixa de ser fanático, deixa de ser estéril, fica cego aí. Em outras palavras, fica cego aí, porque a cegueira só atrapalhava ele. Então o pessoal estava incomodado com o barulho dele. Mas é assim que você tem que agir, quando você precisa de algo, mesmo que incomode alguém, se é algo que Deus está colocando, gerando na fé, você tem que fazer. Mas é algo pessoal, você que vai pagar o preço por aquilo. E ele pagou o preço, ele começou a gritar mais alto. E ele diz assim, depois que muitos mandavam ele ficar quieto, repreendendo, mas ele gritava mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Diga assim, mestre, eu quero ver. Por muitos anos na minha vida, essa foi a minha oração. Eu quero ver. Eu quero ler a Bíblia e entender. Muitos anos na minha vida, eu falei, Senhor, me ensina a pregar. Me ensina a pregar. Eu quero aprender a pregar. Eu quero ter revelação da palavra, eu quero que o Senhor me ilumine, que o Senhor me mostre, que o Senhor me mostre coisas novas. E eu orei, me ensina a pregar, me ensina a ministrar, me ensina, me dá graça para pregar. Orei, pedi, e o Senhor tem dado essa graça. Olha só, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Diga, Bartimeu parou Jesus. Ele provocou o milagre dele. Ele era cego, ele era esmoléu. O que impede você de receber seu milagre são suas próprias limitações, sua vergonha, a sua falta de vontade, a sua falta de garra, a sua falta de prioridade. Quando eu falo a sua, eu falo a minha também, quando os milagres não acontecem. Nossa falta.
Mas quando a gente é decidido, pode estar cego, pode ser esmoléu, pode estar passando por dificuldade, mas se disser que quer ver e falar com Jesus, e olha, do mesmo jeito que o pessoal o repreendia, Jesus passou sobre ele. Ele não parou de primeira. As coisas não acontecem de primeira. José teve um sonho, demorou anos, ele foi para calabouço, ele foi jogado dentro do poço, ele foi vendido 2 vezes. Tem um processo teu milagre. Tinha a terra prometida, mas teve um deserto até chegar lá. É isso que eu quero dizer para você, não desista do seu sonho. Quer ver? Grite. Quer ver? Acorde, porque Deus vai fazer se você se manifestar. Ele disse assim, ó, mande chamar ele, né? O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Diga assim, a sua fé o curou. Depende da sua fé. Ele recebeu cura. Muitos outros cegos continuaram cegos. Entendeu? Você e seu posicionamento faz a diferença. É como você se posiciona. É quando você reage que faz a diferença. E é isso que eu quero dizer para você. Provoque. Agora não espere ter a mesma coisa que o outro tem, sem ter o mesmo passo de fé. Entendeu? Eu ficava olhando para o David Hogan e orando pelo doente. Quando tiver alguém com câncer, eu vou lá orar. Quando tiver alguém morto, eu vou orar para ressuscitar. E eu orei com um monte de morto. Vi 2 ressuscitar. 2. Mas teve outras que não ressuscitaram, mas eu orei. E é difícil orar por um morto. Pense. Então, olha só. Olha aí, mais um testemunho, né? Orar por morto e ver um morto ressuscitar. Eu já tive essa experiência com Jesus. Então, eu estou dizendo, se Deus usa um camarada como eu, como não vai usar você? Olha só. O que fez? Voltando aqui, retrocedendo aqui para a gente terminar. Ele começou onde ele estava. Onde ele estava? Ele ouviu e onde ele estava mesmo, ele começou a gritar. Ele não esperou nada. Quando ele ouviu que Jesus, a oportunidade se abriu, onde ele estava, ele começou a gritar. Ele usou o que ele tinha. O que ele tinha? A voz. Vou gritar. O que você tem? Fé. Aplica fé. O que você tem? Olhos. Lê a Bíblia. Estuda. Você tem perna? Vai para a igreja. Abre e revê essa pregação. Coloque em prática. Ora. Anda com propósito. Porque é isso que Deus quer. Ânimo. Não teve ninguém para te ajudar. Vai sozinho, usa o que você tem, que você vai derrotar 600. Agora não pode ser frouxo. Diga aí para o seu irmão, não pode ser frouxo. Não pode. Não pode ser frouxo. Frouxo, a Bíblia diz, não te mostre frouxo ou medroso no dia da aflição, porque a tua força será fraca. Não pode ser frouxo. Deus não fez o evangelho para ninguém frouxo. Tem que ter coragem para entrar numa fornalha de fogo, para enfrentar leão, entendeu? Tem que ter coragem, não pode ser frouxo, não pode. Agora, quem é que vai te dar essa coragem? Jesus, é Ele mesmo que vai te dar coragem. Quando você vai ver, não acredito que eu estou fazendo uma coisa dessa. Falar aqui num púlpito para mim era a maior dificuldade do mundo. Você entrava aqui e já sumia tudo. Começava a ficar nervoso, sumia as palavras, gaguejava e era um negócio bem complicado subir aqui para pregar. Mas a perseverança, né, vai fazendo com que a gente vá amadurecendo, vá perdendo medo, vá vencendo na vida. Começando com o que você tem. Começa com o que você tem e faz, que Deus vai te abençoar. Deixa o resto com Deus. Faz o que você pode fazer e deixa o resto com Deus. Diga assim, vou fazer o que eu posso fazer. O resto Deus faz por mim. Ele vai fazer. Pode ter certeza disso. Então ele diz assim, a sua fé o curou. Foi Bartimeu que gritou por Jesus. Não foi Jesus que chamou Bartimeu. Presta atenção. O milagre começou quando Maria disse a Jesus, acabou o vinho. Eles não têm mais o que beber. Foi Maria que chamou o milagre. Bartimeu gritou. Jesus mandou trazer ele, na verdade, nem parou. Ele parou lá na frente e disse, traz ele a mim. Você que provoca o seu milagre. Não culpa ninguém. Não culpa ninguém por falta de alguma coisa. Você precisa provocar o milagre. É muito fácil dizer, eu não tenho isso por causa do pastor, eu não tenho isso porque não sei quem não me ajudou. Não culpa ninguém.
Seja responsável pelos milagres na sua vida, que é isso que a gente vê na Bíblia. Amém? E o último que eu quero falar aqui hoje para a gente terminar. Bem rapidinho aqui, o último, Lucas 8:43. E eu vou terminar aqui. Lucas 8:43 fala assim, é a mulher do fluxo de sangue. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Deixa eu dizer um negócio para você, os médicos são de Deus. São de Deus. Ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, mas existe doença que nem médico cura. Entendeu? Tá certo da gente ir no médico, tá, mas antes você tem que orar. Enquanto você vai no médico, você tem que orar. Depois que você sai do médico, você tem que orar. Ela tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos e ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás, gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém podia curá-la. Ela chegou por trás dele, de Jesus, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Jesus disse, quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo, prostrou-se aos seus pés na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Diga assim, a sua fé a curou, vá em paz. 12 anos sofrendo, 12 anos, não é 12 meses nem 12 dias não, 12 anos, ela não podia estar no meio daquele povo, porque ela era considerada impura, ou seja, ela quebrou ali a primeira regra. Depois ela saiu no meio, primeiro que ela tinha que ficar afastada de todo mundo, é mais ou menos quem está com coronavírus por aí, não pode ficar no meio de ninguém, tem que ficar isolado. Era exatamente assim que aquela mulher tinha que ficar. Ela passou tocando em todo mundo e arrastando todo mundo, e ela dizia com ela mesma, se eu apenas tocar na sua veste, serei curada. Ela foi curada. Quem provocou a fé? Quem provocou a cura? Ela. Você tem que crer que Jesus supre as suas necessidades, que Jesus abençoa a sua casa, que Jesus vai lhe curar de qualquer enfermidade, que Jesus vai lhe abençoar para não pegar essa enfermidade, e se pegar, ser curado, entendeu? É isso que eu tenho que dizer, nós temos que ter fé. Fique de pé, e eu quero que vocês não esqueçam da mensagem de hoje. Você precisa provocar o seu milagre. Comece onde você está, use o que você tem, seja apaixonado, tenha garra, seja corajoso naquilo que você faz, dê o seu melhor naquilo que você faz, não seja frouxo, tem que ter coragem para continuar, tem que ter coragem para sair de um estilo de vida e entrar em outro. Se ouvir falar de Jesus, começa a gritar. Não deixa que uma cegueira te pare. Se você está cego, começa a gritar por Jesus, que Ele abre os seus olhos. Está cego, está fraco, não está conseguindo vencer alguma área, começa a gritar e clamar por Jesus, que Ele vai te dar vitória. É Ele que te dá vitória, você tem que se lembrar que é Ele que te dá vitória. Você tem que clamar para Ele. E eu quero te dar a oportunidade hoje. Se Deus falou contigo nessa noite, você quer entregar sua vida para Jesus, se você quer reconciliar com Deus, vem para frente. Se você quiser entregar sua vida para Jesus, se você quiser tomar um passo de fé nessa noite, querer entregar sua vida para Jesus, você tem a oportunidade de vir para frente. Amém? Ou se você quiser reconciliar, também pode vir para frente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Enquanto o Ministério de Louvor vai cantar uma música, nós vamos orar com vocês e dizer para vocês, Deus vai mudar essa história. Deus vai mudar, você é corajoso. Se você veio aqui para frente é porque você é corajoso, você é guerreiro. E Deus vai mudar essa história. A partir de hoje, as coisas vão mudar. Eu contei de milagres. O maior milagre é esse, vidas se renderem ao Senhor. E eu quero orar com vocês.
Eu quero ministrar na vida de vocês que as coisas do passado ficaram para trás. Enquanto o Ministério de Louvor canta, eu vou orar com vocês. Glória a Deus. Coloca a sua mão para frente. Nós queremos orar com você que está aqui na igreja, com você que está em casa. Se há alguma enfermidade na sua casa, na sua família, você vai ser o sangar de Deus. Você vai ser a pessoa que vai enfrentar ali, vai orar, determinar a cura. E aqueles que estão ouvindo e ouviram os grandes testemunhos que eu compartilhei aqui nessa noite, nessa mensagem, você vai receber graça na sua casa agora. Você vai receber mais do Espírito Santo. Você vai receber fé e coragem, que vai te fazer diferente, que vai te ajudar a levantar dessa cama, levantar dessa cadeira, levantar dessa rede e começar uma vida com propósito, uma vida de milagres, ou continuar a vida de propósito e de milagres que Deus te chamou, amém? Quero orar para vocês que estão aqui na igreja e orar para as pessoas que estão em casa, que o Senhor Jesus possa estar avivando, possa estar derramando mais da sua presença, mais sede, mais fome, mais milagres nesses dias. Temos visto, eu tenho visto milagres. Eu tenho tanta coisa para contar para vocês. Eu vou trazer um dia só para falar dos milagres que Deus tem feito, só para contar, porque
Deus tem feito coisas maravilhosas, e eu quero partilhar isso com vocês. Eu quero abençoar a vida de vocês, e eu quero orar que da mesma forma que o Senhor tem feito mesmo grandes milagres na minha vida, possa fazer na vida de vocês, fazer na vida, na casa de vocês, na família de vocês. Coisas extraordinárias vocês vão ver, e eu creio que cada um aqui vai ser fortalecido pelo Espírito Santo, pela graça de Deus e pelo amor do Pai. Espírito Santo, nós entregamos esse culto a Ti nessa noite, Senhor. Obrigado pelas vidas que foram ganhas para o Teu reino nessa noite. Obrigado, Senhor, por salvação, por restauração, por cura nessa noite. Que toda armadilha, que toda arma de Satanás caia por terra, que todo medo, que todo espírito de confusão, de temor, de covardia saia em nome de Jesus, e que a graça do Pai e que a consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre a nossa vida. Senhor, continua nos dando coragem e ousadia para irmos, Senhor, pregar o Teu Evangelho. Obrigado pela Tua provisão, obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui, obrigado pela vida dos irmãos que estão assistindo essa mensagem, tem nos ajudado e tem cooperado e tem sido um com a igreja. Muito obrigado, Senhor, pela vida de todos. Entregamos a Ti, que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre todas as nossas casas e nossas famílias, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Se alguém precisar receber oração, vou estar orando ainda, tá certo? Quarta-feira temos culto normal aqui na igreja às 7 horas, amém? Glória a Deus.